Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Nós te louvamos pelo Teu Espírito que está neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, porque isso não nasceu no coração de uma mulher, isso nasceu no Teu coração. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem reunido esse ajuntamento para trazer a Tua glória, para trazer, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, para gerar em nós os Teus propósitos, os Teus sonhos. Levante-se para reinar as causas do rei, reinar as causas do reino, reinar as causas do céu. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, continua neste lugar, Senhor. Nós te pedimos a Tua presença, nós te pedimos a Tua glória, nós te pedimos o Teu convencimento, que nos convence da nossa identidade, do nosso papel, da justiça, do juízo, do propósito, da missão, do chamado, do destino. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Que coisa linda. Aquilo que você veio receber é das mãos dele que veio receber, e é das mãos dele que vai receber. Eu estava perguntando para o Senhor o que ele gostaria de comunicar aos nossos corações, e você veja que Deus está montando um quebra-cabeça desde ontem. A cada ministração, a cada louvor, o Senhor está ali juntando as peças. Não se precipite, ainda não está completo, mas ficará até o final desse dia. Veja só, uma das coisas que já foi dito aqui, mas que eu quero repetir para você, que o Senhor fala, quando a gente pensa, levante-se para reinar. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é esse reinar no coração de Deus. Porque não pense você que o diabo, por exemplo, não chama pessoas para reinar. Olha para alguém que está com o espírito de pombagira. Ela jura que está reinando. Percebeu o olhar, a forma como a pessoa chega, a maneira como ela se porta? Olha para uma pessoa que o diabo lhe deu muito dinheiro, lhe deu muita posição, lhe deu muito status, que se acha a quarta pessoa do mundo, da trindade. É uma pessoa que tem nela um senso de que reina, de que é absoluto, de que é maior do que os outros, de que aquilo que ela tem é mais poder, é mais autoridade, é mais tudo. Então, a gente precisa entender primeiro, entender que o diabo propõe e ele facilita, porque ele é o príncipe desse mundo, para algumas pessoas reinarem. Mas nós precisamos entender o nosso chamado e o que é esse nosso reinar com o Senhor, para o Senhor, pelo Senhor e pelo reino. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a filha do reino chamada para reinar, ela compreendeu que não é na sua força. Não é. Ela compreendeu a sua incompetência, a sua insignificância. O nosso valor não está na nossa performance, nem na nossa beleza, nem tampouco no nosso currículo. O nosso valor está em ser habitação de Jesus. E enquanto somos habitação de Jesus, é Jesus nos reconstruindo, nos reformando, que dará para nós, durante toda a nossa existência, o nosso valor. Não é aquilo que eu humanamente conquisto. Não é aquilo que humanamente eu tenho. Esse reinar é um reinar que só acontece e só é possível por causa da vida dele na nossa vida. Então, primeira coisa, se você não tem um compromisso verdadeiro com Jesus, você já é tirada da cena aqui. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que esse reinar, ele nos chama para um comprometimento. E nos chama para compreender que é tudo dele em nós e nada nosso. Você conhece bem 2 Coríntios 4:7, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É vaso, é argila, é terra. É isso que nós somos, e porque somos dele, ele derrama em nós aquilo que está no céu, aquilo que é dele, aquilo que o Espírito Santo de Deus nos capacita e nos dá, para que a gente reine. Nada é nosso. Portanto, tem uma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração: aprenda o poder de se humilhar diante do Senhor. Aprenda o poder de entender que nós nunca seremos convidadas a postos dos anjos, apostos de quarta pessoa da trindade, apostos de pessoas, de super mulheres. Nós nunca. É por isso que esse lugar de humilhação é um lugar que nos cabe.
A gente também precisa aprender o poder de ser humilde. Lá em 2 Coríntios 10, 17 a 18, gente, sabe por quê? Porque é muito triste. Alguém que busca o Senhor, alguém que começa a andar com Deus, alguém em quem Deus deposita dons, revelação, entendimento, Deus derrama sobre aquela pessoa e ela começa a reter para si, achando que aquilo é seu. E ela começa a não mais ter uma dependência do Espírito Santo. E ela começa a não mais se curvar diante do Pai, porque, de repente, o dom que ela tem, a revelação que ela tem, a autoridade que ela tem, vai lhe roubando a identidade no Senhor. A palavra diz em 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que gloria-se, se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Olha que coisa linda, nesse seu processo de ser chamada para reinar, você receber do Senhor a aprovação. Receber do Senhor o louvor. Tem gente que diz assim, Deus me disse isso, ou eis que te digo, ou então Deus me mandou para falar isso. Mas coisa boa, eu estava lendo em Atos, quando o Senhor, por exemplo, separa Filipe, ou quando o Senhor envia Pedro, e aquela coisa, o Espírito de Deus deu uma ordem, para que ele então fosse até ali, e ele obedeceu e foi. É tão lindo quando não é a gente que se chama, é o Senhor quem nos chama. É tão lindo quando não somos nós que dizemos, o Senhor me mandou. Mas como de fato, tem tanta gente dizendo em nome de Deus, Deus me disse, Deus mandou falar, Deus fez. Coisa linda é quando o Senhor louva alguém. Quando o Senhor olha para o seu coração e encontra alguém disponível, alguém humilhada diante do seu altar, alguém humilde. Porque também está escrito em Tiago 4, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. A pessoa que reina, ela compreende que nada é dela, que tudo é dele. A pessoa que reina, reina porque hospeda o Senhor, não é porque tem coisas a mais. E essa mulher é uma mulher que se mantém na humildade, que se mantém no entendimento de que sempre a nossa alça do nosso vasinho de barro nunca vai ser de cobre. Parte desse vasinho de barro nunca vai ser de ouro. Parte desse vaso de barro nunca se transformará em mármore. Sempre vai ser quebrável, frágil, inconsistente. Um vasinho de barro, você pega daqui para cá, caiu, pronto, já quebrou uma ponta. Sempre será assim. A mulher chamada para reinar é uma mulher que sabe que sempre vai ser argila nas mãos do Altíssimo. Uma outra coisa, quem reina não reina para ter súditos. Porque essa impressão que a gente tem às vezes é uma impressão glamurosa, né? O Senhor me chamou para reinar, logo agora eu estarei por cima, não por baixo. O Senhor me usará para multidões. Deus não nos chama para ter súditos. Deus nos chama para trazer à terra a cultura do céu. A transformação do céu. E nesse processo não tem glamour. O que tem então, Márcia? Tem guerra. Quem reina, não reina para morar no palácio. Sabe por quê? Porque a Nova Jerusalém é daqui a pouco. É daqui a pouco. Quem reina, reina para guerrear na terra as guerras que o céu estabelece. Nós somos chamadas para reinar, para nos comprometer e para entender que o nosso chamado, que a nossa missão, que o nosso destino, que o nosso propósito é trazer a terra e guerrear na terra por aquilo que está acontecendo no céu. Como peregrinos, como embaixadores, como forasteiros. É assim que a Bíblia nos chama. Como cidadãos do céu. Então as coisas dessa terra, elas não me tomam. Embora eu precise cumprir coisas nessa terra, embora eu precise trabalhar, embora eu precise pagar boleto que não para de chegar, embora eu precise fazer tantas coisas nessa terra, eu precise criar uma carreira acadêmica, tantas coisas. Mas tudo isso está subserviente, está abaixo. Está num outro patamar. Aqui eu estou, mas a minha identidade em Cristo e para Cristo e no reino, eu sou, então tudo que eu faço em obediência àquilo que eu sou. E é para isso que nós somos chamadas.
Você conhece muito bem esse texto, mas eu preciso ler para você, porque foi o Espírito de Deus que mandou, então a gente vai ler. Esther 4, 11 a 14. Nós não podemos ler o livro inteiro, mas eu sugiro que você leia depois, mais uma vez. E aí, Mordecai manda um recado para Esther, e disse assim: todos os servos, Esther 4, versículo 11, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei. Sim, veja, Mordecai fala para ela que ela precisa se posicionar, porque a guerra está acontecendo contra os judeus. E aí a resposta que ela manda, ele fala: olha, você precisa entrar na presença do rei e falar para ele e interceder pelo seu povo. E ela responde assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, senão a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, Esther, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Versículo 16, nós temos aí o final dessa história. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, eu pereci. Talvez nesse momento da vida de Esther, ela que era órfã, ela que foi criada pelo tio, ela que teve tantas privações, ela que passou por tantas dores, ela que sofreu tantas coisas, ela que foi tão solitária, ela que não teve uma mãe, ela que não teve tantas coisas na sua vida, ali como rainha diz: poxa, a restituição de Deus chegou para a minha vida. Agora é o momento, agora eu vou reinar, agora o Senhor retribuiu, agora o Senhor colocou na minha mão a restituição dele, a vida dele, agora é o momento de desfrutar. Mas a intenção do coração de Deus era para muito além disso. E às vezes Esther está lá posicionada, mas ela está ainda com pensamento humano. Ela está vivendo esse aqui e agora, ela está vivendo esse novo momento. Ela está vivendo o exercício de poder reinar ali, ela está vivendo aquilo. E de repente o Senhor diz: não, o que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é se posicionar pelo seu povo. Veja, não imagine que é para isso que você foi colocado aí. Se você não se posicionar, é a hora que Mordecai gira a chave dentro de Esther. É na hora que ele diz: epa, sua lente está aqui no agora. Ajusta a sua lente com as coisas do céu. Ajusta a sua lente com o propósito divino. Ajusta a sua lente com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem coisas muitas vezes que para a gente viver o propósito de Deus, Deus vai nos deslocar. Deus vai nos colocar em situações que a gente vai dizer: poxa, estava tão bom, estava tão confortável, por que isso agora, por que desse jeito? Mas aquela que é chamada para reinar, é a pessoa que de fato entende que nós não fomos chamadas para palácios, fomos chamadas para guerra. E precisamos nos posicionar. E Deus vai requerer isso de nós. Aonde o Senhor te plantou? Pensa agora aí na sua casa. Pensa no drama que a sua família está vivendo. Pensa nas pessoas que estão à sua volta. Reinar é para elas. Reinar é para a edificação delas. Reinar é para a transformação desse ambiente onde o Senhor nos plantou. E por falar em guerra, a filha do reino, chamada para reinar, ela aprende rápido a lutar a sua guerra em outras dimensões. Nós como mulheres precisamos aprender a guerrear no lugar certo. A gente guerreia falando muito, a gente guerreia murmurando, e isso não é guerra, isso é pedir para perder a guerra. A gente guerreia contando para todo mundo o que está acontecendo com a nossa vida. A gente guerreia muitas vezes perturbada, muitas vezes com insônias, muitas vezes tão afobada e tão angustiada e tão agitada no seu interior que ninguém nem pode chegar para falar nada. As pessoas elas chegam perto da gente, a gente está lá perplexa, vivendo os nossos dramas. E aquela que é chamada para reinar aprende logo cedo. Está
Está aí um lugar que, se você está sendo chamada para reinar pelo Senhor, se o Senhor te trouxe até aqui, nós precisamos aprender a guerrear em outras dimensões. Em outras dimensões. Isaías 37, de 1 a 7. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, o rei, angustiado, desesperado: este é dia de angústia, de castigo e de opróbrio. Gente, que lugar terrível é esse? Que lugar terrível é esse quando a gente está vivendo dores insuportáveis? Que lugar terrível é esse quando a sentença de morte foi decretada? Que lugar terrível é esse quando as angústias do inferno... Porque olha, tem angústia emocional, tem angústia espiritual, mas tem uma angústia ainda mais profunda, a angústia do inferno. Já experimentou? Era essa angústia que ele estava experimentando. Porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, as tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse: dize isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Versículo 9. O rei enviou que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis ao rei Ezequias de Judá, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem você confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? A cara da afronta do inferno. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden que estavam em Talassar? Onde está o rei de Amate, o rei Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante ele o Senhor e orou ao Senhor, dizendo... Deixa eu parar aqui um minutinho. A nossa guerra em outro nível é uma guerra onde a gente não vai atrás de pessoas, onde a gente não vai atrás de uma ajuda, de um jeitinho brasileiro. Não estou dizendo para você que a gente não possa fazer isso, mas o que eu quero lhe dizer é que tem coisas que, se Deus não fizer, não tem ser humano na face da terra que possa. E tem guerras que a gente simplesmente não abre a boca, que a gente simplesmente não comunica a ninguém. Ou pelo menos comunica alguém que de fato está acima de você, alguém que tem uma palavra de Deus. Não é uma coisa para vir lá e desperdiçar ou colocar todo o nosso desespero para fora. Mas como nós precisamos aprender a estender cartas diante do Senhor. Como nós precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus e trazer para Ele a situação que a gente está vivendo. Não se defenda. Tem uma injustiça aí, esqueça a justiça própria, não se defenda. Não se levante para fazer barraco, porque tem uma coisa que mulher sabe fazer e precisa desaprender a fazer barraco. Não se levante para dizer: chama lá que eu quero saber, vai falar na minha frente agora. Essas coisas, gente, dentro de igreja, isso precisa acabar. Que não seja a sua língua uma língua usada pelo diabo dentro da igreja. Receba a afronta, põe ela no bolso e apresenta diante do Altíssimo. Nós precisamos, aleluia, ao Senhor. Nós precisamos aprender a parar de falar. Nós precisamos aprender a parar de fazer barraco.
Nós precisamos parar de se espalhar. Precisamos parar de dizer, eu sou assim, quem quiser que me aguente. Chama lá o pastor, vamos fazer uma reuniãozinha, porque eu vou tirar essa história limpo. Pelo amor de Deus, não perca o tempo do seu pastor. Aprenda a estender cartas diante do Senhor. Aprenda a pegar a conta de luz que está vencida, ir para o quarto, se colocar de joelho e dizer, Deus, a minha energia vai cortar. Eu preciso que o Senhor faça algo por mim. Aprenda a dizer, Deus, o meu armário, minha despensa está vazia. E eu não sei porquê, mas eu me lembro dessa história 1000 vezes, talvez você já tenha ouvido, mas eu vou contar de novo, porque o Senhor me traz a ela. Nós uma vez estávamos aqui, logo quando a gente chegou em Recife, depois de uns 6 meses, 8 meses, o Senhor, Ele só queria nos trazer para cá, e aí Ele começa um outro processo de transformação, de mexer com as nossas estruturas, e a primeira coisa que o Senhor nos deu aqui, logo de cara, foi uma crise financeira muito pesada. E a empresa tinha nos trazido para cá, nos colocado no apartamento Beira-Mar, um carro na garagem. Com 6 meses a empresa faliu lá em São Paulo e disse, olha, vocês estão por conta agora. E a gente tinha mais 6 meses de aluguel pago, mas não tinha dinheiro para fazer compra, para ir na feira. E num domingo eu fui para a igreja de manhã, e aí era uma igreja com pessoas, uma igreja com muita gente humilde, passando necessidade. E aí a pastora disse assim, olha, nós vamos ter ceia à noite, não é justo que a gente ceie e pessoas passem necessidade dentro da nossa igreja. Então eu quero convidar você a trazer 1 quilo de alimento à noite. E eu fui para casa sabendo que não tinha, provavelmente eu não ia encontrar 1 quilo de alimento. E eu cheguei em casa, eu abri meu armário e eu tinha ali fechado um pacote de café e uma lata de leite. Café não mata a fome de ninguém, o que eu ia fazer com café na igreja? E aí tinha uma lata de leite, mas a minha filha tinha 2 anos, era toda a comida que ela tinha. Eu disse, meu Deus, se eu falar para o meu marido que eu vou levar lata de leite, ele me mata, né? E aí eu nem perguntei para ele, não devia ter feito isso. Peguei uma bolsa bem grande, coloquei a lata para que ele nem visse. Porque naquele momento o Senhor disse para mim, fazei prova de mim. Me prova. Eu não sabia como eu ia comprar outra lata de leite. Fui para a igreja à noite, entreguei lá. No dia seguinte de manhã, tinha uma vizinha que era da mesma igreja, eu tinha conhecido ela recentemente. Eu morava no 5º andar, ela no 1º. E ela bateu lá na minha casa. Oi, Márcia, segunda de manhã. Eu já falei, segunda de manhã, pessoa na minha casa. Aí ela disse assim, faz um café para mim. Eu disse, meu Jesus, louvado seja Deus, porque o café ficou. E aí eu fiz o café para ela. Na hora de adoçar, cadê o açúcar? Morri. Aí eu lembrei que tinha um envelopinho de adoçante. Falei, vou pôr adoçante, ela nem vai saber. Se não gostar de adoçante, vai gostar hoje. E aí eu vou procurar o adoçante. Meu marido tinha tomado o último envelope. Eu disse, não estou acreditando não. Aí ela me viu sem graça e disse, mas está acontecendo alguma coisa? Eu falei, estou sem açúcar. Aí daqui a pouco chega minha filha, 2 aninhos. Mamãe, a senhora tem biscoito? Aí eu falei, minha filha, a mamãe está conversando, isso não é hora de você falar. Aí ela saiu. E a pessoa se olha para minha cara. Daqui a pouco ela volta. Mamãe, você tem suco? Vitória, você está sendo mal educada, minha filha. Mamãe depois fala com você. Eu sei que ela veio e voltou 3 vezes. E aí ela entendeu que estava... Mas, está acontecendo? O que está faltando na sua casa? Eu falei, menina, coisa supérflua. Eu não comprei e tal, preciso comprar. Não era orgulho, não. Era porque tem coisas que Deus nos ensina que a gente tem que aprender a resolver com Ele. E aí, então, ela se despediu de mim, desceu e mandou a secretária subir com 2 sacolas. E ela achou que realmente era o supérfluo que estava faltando. E aí, numa sacola tinha suco, tinha biscoito, tinha danoninho. Na outra sacola tinha 2 latas de leite ninho. E 2 para o Senhor dizer, eu sou Deus. Eu restituo. Eu conheço a tua necessidade. Eu estou perto. Eu vejo. Eu conheço. Eu sei. Ele conhece a tua despensa, Ele conhece a tua casa, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o que falta, Ele conhece o que te dói, Ele conhece pelo que você chora. Aprenda a estender cartas diante do Senhor. E aí ele ora, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve
Abre, Senhor, os olhos e vê. Você consegue contemplar o coração desse homem dizendo isso para Deus? Você consegue ver aqui a dor? Você consegue ver aqui a humilhação diante do Pai? Você consegue ver aqui a dependência? Você consegue ver aqui um homem que diz: eu não tenho outra coisa, eu não tenho outra saída, eu não tenho para onde ir, eu só tenho ao Senhor. Abre os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Senhor. Versículo 29. Por causa do furor contra mim, e por causa da arrogância que subiu até os meus ouvidos, eis que porei nele um anzol no nariz, um freio na boca, e farei voltar pelo caminho por onde veio. Coisa boa é Deus tomar as nossas guerras para Ele. Coisa boa é nós trazermos o Senhor para nós. Sabe por quê? Porque a pessoa que reina, ela não reina só. Ela tem alguém que se chama Senhor dos Exércitos, general de guerra, vencedor, nome sobre todo nome, todo poderoso, onipotente, onipresente, grande eu sou. Ele é, Ele é, Ele é. A tua guerra é com Ele. Você é chamada para reinar com Ele. Jamais na frente, Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É Ele que vai. A filha do reino, chamada para reinar e guerrear as guerras do céu, não usa sua mente. Nós estamos num momento onde a mente, a ciência, a expansão do cérebro, o conhecimento, é tudo aquilo que as pessoas têm hoje. Mas aquela que é chamada para reinar não usa a sua mente, não usa a força dos seus braços, não usa a sua língua ferina, usa o espírito, usa as lágrimas e usa os seus joelhos. Você é chamada para reinar com o espírito que habita em você. Não com a sua alma, não com as suas emoções. Porque até mesmo durante a guerra, até mesmo nas emboscadas que o diabo arma, até em momentos que a gente pensa que vai ser destruído, nós precisamos dar uma voz de governo. Porque quem reina, governa as suas emoções e diz: porque estás abatida, ó minha alma, te aquieta, silencia, fica quietinha, porque o Senhor eu ainda o louvarei. Ele é o nosso socorro, é o nosso auxílio, o nosso refúgio. Você não é chamada para reinar desgovernada com as suas emoções. Quem é chamada para reinar as coisas do Senhor, reina com o Espírito no meu espírito. E é Ele quem dá a voz de comando. É Ele quem diz: não vai, fique. É Ele quem diz: receba afronta. É Ele quem diz: a estratégia é essa, a maneira de guerrear é essa, o jeito que eu quero para você é esse. É com os nossos joelhos, é com as nossas lágrimas. É uma Ana que diz, humilhada com as suas lágrimas e com seus joelhos: se de mim te lembrares, Senhor. É um Estevão que está lá sendo apedrejado. Estevão invoca ao Senhor e diz: recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Veja aonde, que ponto que alguém cheio do Espírito de Deus, chamado para reinar, chega. É com seu espírito. Veja, Atos 16, 22 e 26. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quando não pode piorar, piora, não é? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Você consegue perceber que não havia aqui nenhum conforto? Não havia aqui nenhum motivo, entre aspas. Não havia aqui nenhuma alegria. Não havia aqui nesse momento nenhuma razão. Não havia aqui nenhuma força
humana. Mas quem é chamado para reinar, reina com o seu espírito. Aqueles homens sangravam. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem reina está sangrando as costas, mas está orando, está adorando, está proclamando, está levantando a sua voz. A gente precisa parar de reinar quando está confortável, reinar quando está cheio de unção, reinar quando está sentindo arrepio na espinha, reinar quando está falando em línguas, reinar quando Deus acabou de me dar o que eu quero. A gente é chamado para reinar quando as costas estão sangrando. Nós somos chamadas para reinar quando o sangue está escorrendo. E aí vem alguém te dizendo assim: olha, você pode fazer aqui um curativozinho no meu machucadozinho aqui do meu dedo? Ela não está vendo o sangue escorrendo nas suas costas e não precisa ver. E nem você vai dizer isso para ela. Porque aquele que você hospeda tem em você força, autoridade, unção, graça, favor, misericórdia, para que você cuide do ferimentozinho muito menor do seu irmão. Enquanto você cuida do ferimento do seu irmão, o Espírito de Deus, o próprio, não é anjo, não é pastor, é Ele. É Ele. É Ele que vem e cuida do seu. É Ele que vem e cuida do seu. Tem coisas que Deus não manda ninguém, Ele vem pessoalmente. E a gente precisa evoluir. Porque quem reina precisa evoluir. Evolui. Quem reina não reina com a minha mentalidade. Quem reina não reina com a mentalidade que vem para a igreja no domingo. Quem reina não reina com a mentalidade de vou lá no congresso, vou pegar a minha parte, vou pegar a minha unção e volto para casa pronta para reinar. Não. Aqui é só um preparo para você começar um processo. De repente, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, porque Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele não manda, Ele vem. Anjos nessa hora ficam fora da escala porque Ele vem. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se. 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 Todas. Olha o detalhe. Todas. Não podia ter dito a porta deles. Algumas portas. A palavra de Deus é tremenda. Nenhuma porta resistiu. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Enquanto você adora, enquanto sangra, as cadeias dos céus que nem estão buscando ao Senhor serão soltas também. Entenda esse mistério. Enquanto você chora e adora, enquanto você sangra e ora, enquanto você geme e invoca o nome do Senhor, não é só sobre você. Ele vem e quem está em volta sai sendo liberto também. Quem está em volta sai sendo salvo também. Os grilhões são todos colocados no chão também. As correntes se soltam também. É uma chave de Deus na sua vida hoje. Aprenda a adorar na sua casa. Esquece como está o filho, esquece seu discurso, esquece o seu olhar de reprovação, esquece sua raiva, esquece às vezes o desprezo que a gente, como ninguém, mulher sabe desprezar como ninguém. Parece que a gente fez PhD nisso. A gente não abre a boca, mas mata o outro com o nosso olhar, não é assim? Esquece o seu discurso. Eu me lembro que uma vez na Bom Pastor, no meio da mensagem o Senhor disse para mim: coloca essas mulheres para orar todo dia à meia-noite. Em cima dessa palavra, e aí eu lancei para elas o desafio: olha, vocês vão começar a orar, a gente vai começar a orar, a clamar ao Senhor meia-noite, nós fora e vocês aqui. E a gente ia, a cada 2, 3 meses, a gente tinha a autorização para entrar naquela penitenciária. E aí, quando a gente volta 2, 3 meses depois, muitas delas já não estavam lá. Elas tinham dentro daquele lugar ciclo de oração. Você queria sentir Deus, era naquele lugar. 900 mulheres cantando. Meu Deus, que coisa linda. E quando a gente volta,
Algumas que ainda estavam lá disseram: Márcia, quando dava meia-noite, era uma acordando a outra, meia-noite, bora orar, bora louvar, bora cantar. E a gente acordava umas às outras nas celas. E aquela cadeia foi transformada. Coisas aconteceram ali, na vida de mulheres. Porque há um poder, há algo que o Senhor libera. Você é chamada para reinar, então é chamada para adorar. Minha querida, não adore, não cante, não ore quando vai tudo bem, faça também. Mas é na hora que a coisa você está insuportável. Esse é o momento de adorar. E as cadeias vão se abrir. Amém? Portanto, a filha do reino que é chamada para reinar, ela cuida da sua vida. Como a gente cuida da vida dos outros, não é? Porque ela está completamente comprometida com o seu chamado, o seu propósito, sua missão, o seu destino. Quem está reinando não está se importando com o que está acontecendo, não está se importando com o que estão falando, não está se importando com o que estão achando. Quem está ligado ao Senhor, quem se humilha diante dEle, quem sabe o quanto é dependente do Senhor, quem sabe que é vaso de argila, que é terra e que precisa do Senhor, sabe, não está se importando com aquilo que está acontecendo à sua volta. Quem reina saiu do patamar primeiro, deixa para trás a vida alheia. Instagram está aí para a gente prestar atenção na vida alheia. Tem muita coisa boa que acontece no Instagram, mas tem gente que passa o dia inteiro olhando a vida alheia. Soube alguma notícia, corre no Instagram da pessoa, faz um perfil fake. Gente, saia desse papel. Saia desse papel, desse lugar de perfil fake para descobrir a vida de fulaninho que não te aceita. Pelo amor de Deus. Deixa para trás o dedo que acusa, o julgamento que destrona a si próprio, a língua que põe em fogo o próprio corpo. Quem reina aprende a ser apedrejado, apunhalado, leva afrontas, sangra, mas permanece em silêncio. E aí uma coisa, né? Vou dizer para você de novo, algo que o Senhor disse ao meu coração, para mim e para você. Um verbo aí. Silencie. Silencie. Neemias 6, versículo 1. Tendo ouvido Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalá e Gesem mandaram-me dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém eles intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque pois cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Você entende que quem reina não é mais pego pelos seus inimigos, pela afronta, pela fofoca, pela raiva, não é mais pego. Você tem uma gosma santa que ninguém consegue mais te pegar. É alguém que não para, é alguém que sabe o que está fazendo, é alguém que está em missão, é alguém que tem propósito, é alguém que tem destino. Então eu não paro, então eu não olho para trás, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então Sambalá, veja, não está convencido o cara não. Me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta de teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e todos os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. Olha aí, né? A calúnia, a difamação. E segundo se diz, queres ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém. O diabo falta criatividade de vez em quando. Dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você vai ter Sambalá e Tobias na sua vida. Vai ter. Sempre vai existir um Sambalá e um Tobias que se levanta
contra um Neemias que está edificando o muro. Faz parte, estarão lá. Porque, gente, o nosso nome, uma coisa que uma vez eu ouvi que me deixou meio chocada, mas é muito verdade, sabe? O nosso nome precisa ser conhecido no inferno. Porque quando você está aí vivendo, existindo, e não dá trabalho para o diabo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está errada. Porque quem está reinando, meu querido, vai ser perseguido. Quem está reinando vai ter inimigos, que às vezes se levantam entre os amigos. Quem é chamado para reinar vai viver coisas assim. Não se assuste, não se apavore. Você já sabe a ferramenta qual é. Você já sabe a saída qual é. Compreende? Você percebe o que é o chamado de Deus para a sua vida, o que é Deus nos chamando para reinar? Porque quem é chamada para reinar com os filhos do reino, não implanta suas ideias, seus princípios, pelo contrário, se submete ao comando do rei. Portanto, é submetida ao seu governo. Quem reina não considera o meu, o para mim, pelo contrário, vai viver o teu reino, a tua vontade, do teu jeito, o teu querer, no teu tempo, na tua hora, da tua maneira. Veja, alguém chamado para reinar é mais ou menos como Moisés, que o Senhor diz: desvia a rota do descanso. Você agora vai se cansar como nunca. Alguém chamado para reinar é como Noé, que o Senhor diz: Noé, esqueça a sua carreira acadêmica. Eu tenho para você um projeto que custará bastante tempo da sua vida, e você não vai fazer mais nada a não ser construir o que eu quero que você construa. É Deus dizendo para um José: esqueça a sua juventude. Você está alistado para um longo treinamento. Gente, que durou 13 anos. 13 anos de dor. 13 anos de um Deus silencioso. Eu fico impressionada com a história de José, impressionada. Porque nesses 13 anos, depois Deus fala com ele, o Senhor fala com Jacó, depois Deus muda tudo. Mas nesse período, o Senhor está em silêncio. Não tem anjo, não tem profeta, não tem sonho. Tem uma presença que abençoa tudo aquilo que José faz. Mas, gente, o Senhor tomou para ele a vida de José e direcionou ele para um caminho que ele nunca pediu para viver. Você compreende isso? Deixa eu te fazer uma perguntinha. O Senhor pode mudar a rota da sua vida? O Senhor pode desviar o curso? O Senhor pode tomar para Ele anos da nossa vida, da sua vida? Quando a gente diz: eu quero ser cheio de Ti, eu quero reinar, eu quero viver o Teu propósito, eu quero viver o Teu chamado. Sabe o que isso significa? O que eu estou comunicando para Deus? Está tudo aqui, ó. Minhas decisões, meu destino, onde eu vou morar, o que eu vou fazer, a minha profissão. Tudo está aqui. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser com a minha vida. Porque aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser viver por conta própria vai perder a sua vida. Mas quem perder a vida por amor a mim, esse a salvará. Ser chamada para reinar significa dizer para Deus: faça o que o Senhor quiser fazer, do jeito que o Senhor quiser fazer, no tempo que o Senhor quiser fazer. Eu só quero viver o que o Senhor tem para mim. É Deus dizendo para Davi: esqueça os seus amigos, esqueça saídas com a galera. Você conhecerá cedo solidão, desafios maiores que você, lutas que ninguém vai chegar para te ajudar, dores que ninguém vai te consolar. É Deus dizendo para Esther: esqueça as mordomias do trono. Você vai conhecer o que é sua vida em jogo. É Deus dizendo para Abigail: esqueça o afago e a proteção que você precisa. Coloque a sua dor no bolso e guerreie pela sua casa. Abigail tinha tudo para ser uma mulher mal amada, porque na verdade era isso que ela era, mal amada. Ela vivia com um louco, ela não era protegida, ela não era amparada, ela não era cuidada, ela não era amada, ela não era acolhida, ela não era nada, ela não era nada.
Mas o desafio do Senhor para ela é: pegue sua dor, coloque no bolso e vai guerrear pela sua casa. Você quer reinar? O Espírito de Deus está dizendo para você hoje, pela segunda vez: coloque a sua dor no bolso, em relação à sua casa, porque você existe ali para guerrear por ela. Você está ali para guerrear por ela. Deixa eu te dizer uma coisa: alguém que se coloca nesse lugar, os dardos inflamados do diabo vêm, a seta maligna vem sobre filho, sobre casamento, sobre família. Mas aonde, quando chega em você, se você está nessa casa, a sentença não é outra, senão uma sentença de: o Senhor reina e Ele me chamou para reinar. E aqui nessa casa, o sangue pode dar na canela, mas a vitória é nossa. A vitória prevalece, a salvação vai chegar, a transformação vai chegar, a conversão vai chegar, a libertação vai chegar, a vida de Deus vai chegar. Por quê? Porque eu estou nela, porque eu estou nessa casa. Gente, o diabo se levanta. Eu estou dizendo aqui com cicatrizes para você. 2019 foi um ano que eu achei que a nossa família ia se estraçalhar completamente. Foi talvez o pior ano da minha vida. Mas deixa eu dizer aqui, eu não estou aqui pela metade não, eu estou aqui inteira. Eu estou aqui inteira dizendo: Deus, a minha casa é tua, a minha vida é tua, a minha família é tua, meu casamento é teu. E o diabo ele tem que retroceder, porque sobre você tem um sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Porque sobre você hospeda o Cristo ressurreto. Ponto final. A guerra chegou na tua casa, tem você lá, não tem? Então o diabo vai perder. Amém? Diga: na minha casa, porque eu estou lá, e eu hospedo o Espírito Santo de Deus. O diabo vai retroceder. Aleluia! Aleluia! É Deus dizendo para Maria: esqueça o enxoval do casamento, eu vou atravessar os seus planos. Agora o enxoval é de bebê. A gente acha a história muito romântica, não é? Mas custou para Maria. Inclusive, o noivado ficou a ponto de acabar. José tentou deixá-la em secreto. Mas aquela mulher, e você percebe um detalhezinho? O anjo só se ausenta dela quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua vontade. E o anjo se ausentou dela. Porque Deus não vai fazer sem que você permita. Porque deixa eu te dizer uma coisa: até onde Deus, a pergunta de Deus para nós essa tarde é: até onde eu posso ir com você? Até onde eu posso ir com você? Até onde eu posso atravessar a sua vida e dizer: esqueça seus planos, engavete, é os meus agora. Esqueça a tua vontade, agora é a minha. Porque Maria olha e fica: meu Deus, de repente o mundo daquela mulher se abala. De repente tudo para, de repente a vontade dela, o amor da vida dela fica secundário em um segundo. E aquela mulher, eu tenho para mim que em alguns segundos ela conseguiu passar um filme na cabeça dela. E ela tomou uma decisão. Gente, ela tomou uma decisão. E ela tomou uma decisão ali naquele momento: que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Não, olha, que se cumpra em mim conforme a tua vontade se eu me casar com José. Que se cumpra em mim conforme a tua vontade se o Senhor me esperar eu me casar primeiro. Que se cumpra em mim conforme a tua vontade se eu não for difamada. Está grávida de quem, Maria? Do Espírito Santo. Ah, eu também. Que se cumpra em mim conforme a tua vontade se ninguém me olhar torto. Ela não dá uma sequer condição para o Senhor. Ela diz para o anjo: que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Isso sai do seu coração hoje? O Senhor, quando te sonda e te conhece, Ele conhece isso a respeito de você. Porque se você é chamada para reinar, você é chamada para dizer: que se cumpra em mim conforme a tua vontade.
É Deus dizendo para Paulo: esqueça o seu conhecimento, o seu status, a sua nobreza, a sua competência. Você conhecerá o que significa sofrer em meu nome. Então, tem uma menina. Menina, esqueça o conforto da sua casa. Tem alguém que precisa de você. 2 Reis 5:2-4. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina, nem nome tem, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Essa menina foi levada cativa porque Naamã precisava dela. Eu estou terminando. Quem reina não legisla em causa própria, porque a sua vida, o seu orgulho, a sua reputação, o seu conforto não estão em pauta. Não estão em pauta. Atos 20, 22-24. Veja o que Paulo diz a respeito do plano de Deus para o reinado dele. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. O que ele me assegura? Que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, contanto que eu complete o meu chamado para reinar, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Está mais claro para você? Levante-se para reinar. A filha do reino, chamada para conhecer, para reinar, conhecerá uma coisa chamada treinamento. Desertos, vales, olaria, para ser posicionada em lugares de autoridade espiritual a serviço do rei e do reino nos céus na terra. Gente, o Senhor nos levará para lutar com ursos, o Senhor nos levará para lutar com leões, o Senhor nos levará para que a coisa seja processual. Depois vem Golias, depois vem, e aí o Senhor vai dando, sabe, à medida que você vai evoluindo, à medida que você vai sendo provado e aprovado, o Senhor vai então nos chamando. A palavra diz: ele adestra as minhas mãos para a batalha. Você é chamado para reinar, não fique desesperada, não comece a chorar, se descabelar na primeira prova que chega, ou de repente quando você sair daqui, na prova que vai aumentar um pouquinho. Sabe por quê? Porque nisso tudo você não está sozinha, você é mais do que vencedora, mas durante o processo você aprende, você vai sendo autorizada nas suas cicatrizes. As nossas dores, elas curadas, elas cicatrizam para a glória de Deus. Então veja, Lucas 4:1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É o Espírito que nos leva para o deserto, não é o diabo não. Versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. Você percebe? Você percebe que há uma habilitação, que há ainda um treinamento, que há um processo, que há uma autoridade, um revestimento, uma revelação, uma apropriação. Eu não posso guerrear a minha guerra com a arma do outro. Eu não posso guerrear aquilo que o Senhor trouxe para mim, no meu lugar que Ele me plantou, com a espada do outro. O Senhor vai adestrar as minhas mãos para lutar as guerras que Ele colocar sobre mim, para viver as guerras do reino na terra. Então, veja, entrar no deserto é na companhia dEle. Passar pelo processo do deserto é com Ele. Sair do deserto é pela mão dEle. Viver o que o deserto produziu em nós é fruto da ação dEle. Meu caminho não é solto. Não é o diabo que me leva para o deserto. Pare de lutar contra os seus desertos. Pare de lutar contra os seus desertos. Aprenda, cresça, evolua. O que eu aprendo com isso? O que Deus está me ensinando? O que Ele quer fazer em mim? O que Deus quer me dar? Receba a autoridade de cada deserto, porque para cada deserto há uma autoridade nova, para cada deserto há uma habilitação nova, para cada deserto há um revestimento novo. Então passe pelo processo, recebendo, evoluindo, crescendo. A filha do reino, último ponto,
chamada para reinar, experimentará com tudo isso que você está vivendo. Você diz, meu Deus, essa proposta é ruim, né? Você só falou coisas aqui que não me faz muito feliz para querer reinar, não. Pois é, teve uma hora que Jesus disse, olha, a palavra, mas Senhor, é muito dura essa palavra. E a Bíblia diz que muitos já deixaram de segui-lo porque a palavra dele era muito dura. E aí quando eles falam, Senhor, é muito dura essa palavra, Jesus volta para eles, que eram seus íntimos, que eram seus amigos, que eram seus discípulos, e diz, vocês querem ir também, porque ele só não negocia a proposta do céu. A proposta do céu é, importa que ele cresça e que eu diminua. A proposta do céu é, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A proposta do céu é outra, não tem barganha, não tem arrumadinho, não tem Nutella no processo, não tem. E aí quando eles dizem assim, não Senhor, é muito dura, vocês querem ir? Não Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Eu não volto atrás. Porque a filha do reino, chamada para reinar, no meio desse processo todo que você vai viver e que você vive, você vai experimentar a amizade de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você tem noção do que é você passar por essa existência, pela biografia dessa vida, sendo amiga de Deus? O que pode ser maior do que ser amiga de Deus? Você terá a companhia e o revestimento e as asas do Pai sobre você. Porque Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é pó. Você terá a companhia. A companhia. Ninguém chega, Ele chega. Ninguém compreende, Ele compreende. Ninguém sabe, Ele sabe. Ninguém tem para mim o que eu preciso, Ele tem para mim colo. Ele tem para mim abraço, Ele tem para mim presença. Você vai passar por tudo isso, mas é na companhia dEle. Você vai sentar à mesa com o Espírito Santo, você o conhecerá. Na mesa, gente, na mesa. Às vezes nós vamos sentar à mesa e vai ter uma cadeira que o Senhor vai ocupar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, eu cearei com ele. Gente, isso é promessa de Deus. Isso é herança de Deus. Sente à mesa, ceie com Ele. Ele completa de tal forma que você deixa de ficar carente, de precisar de milhões de amizades, de falar da sua vida para milhões de pessoas, de postar no Instagram uma vida mentirosa, de tudo, de tudo. Sabe por quê? Porque no meio de tudo isso que a gente vive, no meio de todas as guerras, no meio de todas as dores, tem Ele. Tem Ele. Você encostará a sua cabeça nos ombros de Jesus, terá alívio e graça renovadas. Ao homem que teme o Senhor, de Salmo 25, 12 e 14, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que nessa noite você diga para o Senhor: Senhor, eu quero estar entre os seus amigos. João 12, 26, se alguém me serve, siga-me, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 14, 20 e 21. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também. Só que não para aí. E me... Meu Deus. E me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. Você conhecerá o Senhor. Não pela ótica do outro, você conhecerá ao Senhor. Reinar as causas do reino nos convida à guerra, não sem glória. Reinar as causas do reino nos leva à olaria, não sem mais dele e menos de mim. Reinar as causas do reino nos leva à afronta, à humilhação, a dores e a injustiças, não sem honra. Está ouvindo isso? Não sem consolo, não sem graça, não sem favor do céu sobre você. Reinar as causas do reino nos leva à solidão com pessoas, mas plenitude com presença pessoal do Eterno. Reinar as causas do reino nos leva a experimentar um pouquinho do céu, segurar na mão direita de Jesus e viver a biografia mais linda que só Ele sabe escrever. Só Ele sabe escrever.
tem glória. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no último texto, Ageu 2. Ageu 2, de 3 a 7. Nesse nosso chamado para reinar tem glória. Tem glória, tem glória, tem presença. Você achou? Diga amém. Não está tão forte não. Quem achou? Achamos? Ageu 2, versículo 3. Vamos ler juntos? Você na sua tradução aí mesmo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Pode levantar sua voz comigo. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Cadê Rebeca? Vamos cantar. É a promessa do Senhor, o chamado de Deus para você reinar. Você compreende todos os desafios, você compreende o que o Senhor quer de você, mas essa é a herança, essa é a palavra. Seja forte, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ele sai na frente, a gente sai atrás. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor colocou um desafio no meu coração, e eu quero terminar com isso. Que nós fizéssemos um jejum. Eu perguntei para a pastora Andréia, para não entrar em dezembro, a gente tem a data do dia 26 de novembro, é uma quinta-feira. E a ideia é que a gente jejue até lá, e jejue não é pela minha família, não é para a salvação de ninguém, não é pelo emprego, não é pela dispensa, não é pela resposta, não é pela pandemia. Nós vamos jejuar para que o Senhor nos transforme. É um jejum por mim, é um jejum por intimidade, é um jejum por conhecimento, é um jejum para que o Senhor, Ele me prepare, Ele nos habilite nessa guerra para reinar. Tem um grupo no Telegram que foi criado hoje, ele está ainda sem pouquíssimas pessoas, só as meninas do presbitério. Um grupo, levante-se para reinar, lá no Telegram. Se você quer entrar nesse jejum, não é por nós, é por você. E é um jejum exclusivamente para que o Senhor nos habilite para esse lugar, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos adestre, para que o Senhor nos levante, para que a gente pare de tropeçar, para que a gente pare de titubear, para que a gente eleve o nível. Tem uma hora que a gente tem que pedir: Deus, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu quero subir o nível. Que essa seja uma sede do seu coração. Se você quiser fazer isso, coloque lá, procure, levante-se para reinar, entre no grupo de transmissão. Você vai receber uma vez por dia. Eu proponho meio-dia, porque de repente esse jejum vai ser bom. Por exemplo, a gente fazer no café da manhã, você vai fazer como Deus te direcionar. Mas meio-dia, você vai receber uma palavra diária de cada pastora, uma oração. E no dia 26, não é isso? 26, nós viremos para cá, para dizer aquilo que Deus tem feito, e nós fecharemos esse momento de jejum aqui novamente. Para quem quiser, para quem desejar, para quem tiver sede, para quem está levando a sério o que o Senhor está dizendo para você, levante-se para reinar. Vamos ficar em pé? Bora. Fale com o Senhor nessa hora. Coloque a mão no seu coração. Deus conhece os seus medos. Deus conhece quando Ele lança um desafio. Às vezes a gente fala: meu Deus, será que eu aguento?
Deus, será que eu suporto? Mas Deus, eu quero te obedecer. Apresente seu coração a Deus com toda a sinceridade nessa hora. Que a gente diga o que disse Maria: Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Que de fato a gente diga: Senhor, eu quero reinar, e eu entendo o que é reinar, eu entendo o que isso vai exigir de mim, mas é esse o caminho que eu quero trilhar, eu não quero voltar atrás. Fale com o Senhor, levante sua voz ao Senhor nessa hora. Rasgo por inteiro, faço tudo. Diga isso para Ele. Mas vem novamente. Eu só não quero ser igual a mim mesma. Eu mergulho. Eu não quero parecer comigo, Senhor. Na mirra ardente. Eu não quero a minha vida do meu jeito. Mas peço que tua presença aumente. Eu não quero governo. E se eu passar eu quero pelo fogo, não temerei na tua fumaça. Diga isso pra Ele. Eu entrarei longe dos santos. Eu só não sei viver longe desse lugar. Não sei mais viver. Eu só quero estar lá, Senhor. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero te convidar, se você pode e se você deseja, e se esse é um compromisso com o Senhor, vamos nos colocar de joelhos. Quando a gente se dobra, nós reconhecemos o senhorio do Senhor. Nós reconhecemos que somos súditos e Ele é o Rei. Nós reconhecemos que queremos a vida dEle. Coloque seu coração diante do Senhor enquanto o louvor canta. Coloque seu coração diante do Senhor e diga: Deus, eu não quero voltar atrás. Eu não quero mais ser oscilante. Eu não quero vacilar nos meus caminhos. Eu não quero negociar com o Senhor. Eu não quero parar quando eu estiver sangrando. Mas Deus, em nome de Jesus, eu aceito o teu chamado para reinar. Eu entendo o que esse chamado custa, mas eu não tenho para onde ir e nem quero ir para outro lugar. Eu quero, Senhor, a manifestação do teu Espírito em minha vida, a vida de Deus em minha vida, a biografia que o Senhor escreveu. Conta comigo, Senhor. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu quero diminuir, Senhor, eu quero diminuir. Porque em nada tenho uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Recebe os nossos corações, recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, recebe o nosso quebrantamento, recebe, Senhor, recebe. Eu só quero estar no Santo dos Santos. Eu só quero te conhecer. Eu só quero ser íntima de Deus. Eu só quero estar entre os seus amigos. Eu só quero estar entre os 7.000 que não se dobraram. Eu só quero cumprir o teu propósito. Eu só quero dizer sim ao teu chamado. Eu só quero atender a minha missão. Eu só quero cumprir a minha carreira. Eu só quero te agradar. Eu só quero te servir. Eu só quero alegrar o teu coração. Eu só quero viver as coisas do céu na terra. É só o que eu quero. É só o que eu quero. Em nome de Jesus.